Olá, mentes ávidas do amanhã. Eu me chamo Ebert e sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática com humor. E hoje a gente vai falar sobre a regra de 3 simples. Regra de 3 simples é a regra que é utilizada para resolver situações de proporcionalidades utilizando 3 valores dados e o cálculo para descobrir um quarto valor desconhecido. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tintas serão necessários para pintar 450 metros na mesma condição? Então, reparem de novo, que ele sempre coloca aqui na mesma condição é que não mudou, é que o pintor ele não gastou mais tinta em uma parede que na outra, ele manteve ali um padrão ideal, digamos assim. Vamos colocar essa situação aqui na nossa tabela. Nós temos a grandeza na primeira coluna, quantidade de litros de tinta, e na segunda coluna nós temos a área que foi pintada. Repare o seguinte, que se você aumentar a quantidade de litros, você vai cobrir uma área ainda maior. Então, aumentando a quantidade de litros, aumenta a área de cobertura. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora simplesmente esse resultado que nós temos aqui e nós vamos usar aquela proporção que a gente aprendeu em uma aula aí, certo? Essa proporção aqui que diz o seguinte, que se a gente multiplicar aqui, ó, cruzado, ou multiplicar os extremos pelos extremos e os meios pelos meios, nós temos a relação de igualdade. É tipo dar uma cruzadinha, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui. 18 sobre x, primeira razão, é igual à segunda razão, 60 sobre 450. Multiplicamos 18 vezes 450 e x vezes 60. Então, nós temos 18 vezes 450 é igual a x vezes 60. Em resumo, nós teremos 8.100, que é igual a 60x. Nós podemos trocar 60x igual a 8.100, só por uma questão de conveniência. Passa o 60 dividindo, 8.100 dividido para 60, nós temos 135 litros. Então, para se pintar 450 metros quadrados, são necessários 135 litros de tinta. Bom, por que é importante a gente fazer essa comparação entre as grandezas? Nós vamos ver agora um exemplo de regra de 3 simples em que nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Veja só. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então vamos de novo para a nossa tabelinha. As grandezas relacionadas aqui são dias e número de páginas por dia. E nós estamos procurando saber em quantos dias ela vai ler esse mesmo livro se diminuir a quantidade de páginas. Então, vamos verificar o que está acontecendo aqui. Se ela diminuir a quantidade de páginas lidas por dia, aumentará o tempo de leitura. Ou seja, se ela está lendo apenas 6 páginas por dia, ela vai gastar mais dias para ler esse mesmo livro. Então, ela diminuiu a quantidade de páginas e vai aumentar a quantidade de dias. Chegamos à conclusão, então, que essas grandezas são inversamente proporcional, porque uma está diminuindo e a outra está aumentando, certo? Então, o que a gente vai fazer quando as grandezas são inversamente proporcionais? Aí que entra a importância de você saber analisar se elas são ou não inversamente proporcionais. Na hora de fazer a proporção, você tem que levar em consideração o seguinte: você tem que inverter uma das colunas. Nesse caso aqui eu escolhi inverter a coluna que tem o x, tá? Somente uma.
não é as duas, tá? Se você inverter as duas, continua a mesma coisa. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, na regra de 3 simples você inverte uma das colunas. Olha só como vai ficar então. Nós temos que o x vai para cima e o 4 vai para baixo. Nós temos x sobre 4 e 15 sobre 6. Somente agora que a gente vai resolver utilizando a proporção. Então, cada coluna gera uma razão e aí nós temos a igualdade, que é a proporção entre as razões. Isso aqui a gente já sabe resolver, que é só dar uma cruzadinha, né? Multiplicar o x vezes 6 e o 4 vezes 15. Então, nós temos 6 vezes x, ou x vezes 6, é igual a 4 vezes 15. 6x é igual a 60. Passa o 6 dividindo 60 sobre 6, x é igual a 10. Então, ela vai gastar 10 dias. Diminuiu a quantidade de páginas por dia, então aumentou a quantidade de dias para ler o mesmo livro. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo do nosso canal. Deixe um comentário aqui com o joinha, se você gostou, com dicas e sugestões de conteúdos que você gostaria de ver. Não esquece de curtir o vídeo, mano. Se inscrevam no canal. É isso.